Raiva, ódio, sede de vingança. A fúria que leva pessoas comuns a atacar e machucar outros seres humanos. O potencial para essas emoções destrutivas está dentro de todos. Mas quais são os gatilhos que transformam o ódio em violência, que faz as pessoas cometerem atos selvagens, dos quais podem mais tarde se arrepender? O que faz com que os homens sejam 9 vezes mais letais que as mulheres? E por que garotos adolescentes são responsáveis por 1/4 dos crimes violentos nos Estados Unidos? A ciência está tentando entender as emoções que levam à delinquência, à fúria e ao homicídio. Será que as raízes dessa violência estão nos hormônios e na química do cérebro? Haverá algum modo de controlar o comportamento que ataca o coração da sociedade? Ciência da violência. O júri deu o seguinte veredito. Nós, do júri, consideramos o réu William Paul Neely culpado de homicídio doloso e o sentenciamos a uma pena de 10 anos. Em 1995, o julgamento de Paul Neely mostrou como um homem que não tinha histórico de comportamento violento pôde ser tomado pela fúria que o levou a fazer a lei com suas próprias mãos, com um resultado letal. O crime de Neely foi motivado por uma história que ouviu desta moça, sua filha, Charlie. Ela disse que 4 anos antes, quando ela tinha apenas 12 anos de idade, ela havia sido estuprada por um homem que ele conhecia bem. Ela disse, papai, eu fui estuprada. É um dos piores medos de um pai. E eu perguntei, como assim você foi estuprada? Quem estuprou você? Não posso contar, papai. Você tem que me contar. Ela disse, um dos seus amigos, papai. O amigo era Mike Terrell, um homem enorme, 1,98 m, 120 quilos, que era conhecido como Garibaldo. A filha de Neely disse que ele a havia estuprado enquanto ela estava em casa sozinha. Tomado por suas emoções, Neely não relatou o fato à polícia. Enraivecido, ele só conseguia pensar em vingança. Eu via tudo vermelho. Eu tinha um foco, um objetivo. Tudo mais era como uma voz, um som. Eu estava isolado. Ele gritava e contava à minha madrasta sobre o meu estupro. E então, ele falou que precisava falar com o Garibaldo. Ele ia falar com ele para saber por que ele tinha feito o que fez. Paul Neely tinha perdido a razão. Sua mente estava fechada para qualquer solução que não fosse a retaliação violenta. Na minha cabeça, eu sabia que aquele homem estava morto. Meu pai não ouviu ninguém. Ele não ouviu ninguém. Era como se estivesse surdo. Naquele momento, ele não ouvia nada. Ele não sabia de nada, mais além do que estava fazendo. Ver vermelho é uma descrição popular da fúria, mas não é um termo científico. Na verdade, os efeitos mais comuns de extrema fúria são a perda da noção do tempo. As pessoas não ouvem, os sentidos ficam distorcidos. Muitos dizem que não se lembram do que aconteceu enquanto estavam naquele estado. Me lembro de entrar no carro. Eu ainda estava naquele isolamento. Lembro de me encontrar com ele. Não tenho lembrança de ter dirigido até lá, nenhuma mesmo. Meu corpo estava fisicamente anestesiado. Alimentado pela fúria, cego para qualquer opção que não a vingança, Neely atraiu seu amigo para um depósito afastado.
Eu disse, Mike tem que rezar por perdão pelo que fez a minha filha e eu vou rezar por perdão pelo que vou fazer com você. Ele começou a correr e eu comecei a descarregar a arma nele. Calmo ainda, minha mente estava focada. Eu andei calmamente em volta do carro e ele estava deitado lá. Eu sabia que tinha acertado 4 tiros, sabia que estava ferido e com dificuldade de respirar. Na minha cabeça, na hora, meu pensamento era: ele vai morrer, eu não quero que fique aqui sofrendo. Eu descarreguei a pistola na cabeça dele e, por pior que pareça, foi o que aconteceu. No dia seguinte, a polícia iniciou uma caçada ao assassino, mas ela foi cancelada quando Neely decidiu se entregar. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Quando ele confessou, ele sabia que poderia pegar a cadeira elétrica. Ele sabia que seria o fim da vida dele ou a prisão perpétua. Ele nunca tinha feito nada violento na vida, eu sei disso. Então, o que leva um homem sem histórico de violência a tomar a lei em suas próprias mãos para vingar um crime com outro de uma forma tão letal? A fúria pode nos levar além das fronteiras da razão e nos tornar insanos? Quando uma pessoa está enfurecida, ela pode perder o controle de seus impulsos. Não entendemos por que fazem isso. Tem gente que perde o controle uma vez na vida, mas pode ser uma coisa terrível nesse momento. Podem até matar, mas não haverá momento igual antes ou depois. Estão num estado extremo de fúria. E por que naquele momento elas podem agir com incrível violência e em outros não? Nós não sabemos ainda. O que acontece quando as pessoas estão tomadas de fúria intensa? Os cientistas estão apenas começando a investigar os eventos no cérebro que estão ligados a comportamento violento anormal. Mas antes de entender o anormal, precisamos saber o que é normal, o que temos em comum de nascença. Podemos nos desenvolver diferentemente, mas os psicólogos acreditam que todos os bebês nascem com um conjunto de emoções extremamente similares, descritos pela primeira vez pelo professor da Universidade de Stanford, Paul Ekman. Em pesquisas feitas há mais de 20 anos, descobrimos que há um grupo de emoções que todos os seres humanos têm. No momento de nosso nascimento, nossa planta genética diz aos músculos da face como expressar 6 emoções básicas: raiva, medo, nojo, tristeza, surpresa e felicidade. Os músculos faciais são o espelho de nossas mentes. Nós não aprendemos a expressar essas emoções, mas elas podem ser claramente reconhecidas em todos os seres humanos, em todas as culturas. Não importa se você é homem ou mulher, se tem 5 ou 50 anos de idade, se você vem do Brasil ou se vem de Timbuktu, vamos ver as mesmas expressões, as mesmas mudanças na fisiologia para alguns dos eventos que fazem essas emoções. Então, todos nós nascemos com um grupo básico de emoções, reações simples ao mundo que nos cerca. Mas o que acontece dentro de nossas mentes quando as coisas que nós vemos e experimentamos encontram o sangue, nervos e tecidos do cérebro? Esse extraordinário processo que acontece conosco a cada minuto do dia ainda é um dos maiores mistérios que a ciência enfrenta. Como nossos pensamentos e sentimentos são processados no cérebro. O cérebro é uma máquina química. Escondido lá dentro, há um sistema muito parecido com uma fiação elétrica. Uma rede de mais de 100 bilhões de neurônios. Os galhos de cada um desses neurônios passam mensagens químicas e elétricas para milhares de outras células nervosas. Cada uma dispara impulsos elétricos. Eles explodem pelo neurônio. No encontro dos neurônios há um pequeno espaço. Para preencher esse espaço, o impulso elétrico emite quantidades minúsculas de elementos químicos. Essa ação envia mensagens químicas de um neurônio a outro por todo o cérebro. Esse é o processo subconsciente que estimula todos os nossos pensamentos.
Durante momentos de emoção, as reações químicas no cérebro levam a reações físicas no corpo. Acho que tive uma grande descarga de adrenalina. Meu corpo ficou rígido, eu suava na testa e tinha queimação atrás do pescoço, sensações físicas. Não podia parar. Eu acho que naquele momento a única maneira de me deter seria me subjugar fisicamente. Será a fúria resultado de uma disfunção química? Uma confusão de mensagens que se traduzem em sentimentos físicos incontroláveis e impulsos emocionais? Por fazer justiça com as próprias mãos, Paul Neely foi condenado por homicídio doloso. Mas um tribunal condescendente passou a sentença mínima. Ele está cumprindo 10 anos numa penitenciária estadual do Missouri. Mas a fúria que o levou a procurar vingança é apenas um exemplo do turbilhão emocional que alimenta a violência hoje. No ano passado, 18 mil pessoas foram mortas violentamente nos Estados Unidos. Por que os americanos se matam tão frequentemente? O índice de homicídios em cidades americanas causa preocupação. A capital da nação tem o maior índice de homicídios do mundo desenvolvido. Os americanos se matam 2 vezes mais que os europeus e 4 vezes mais que os ingleses. Mas violência não letal também é comum do outro lado do Atlântico. A probabilidade de agressão é a mesma na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os cientistas da Europa estão investigando as possíveis causas do comportamento violento e perguntando se certos indivíduos podem ser mais vulneráveis ao impulso agressivo do que outros. Por toda a sua vida, Morley Crabb, um jovem do oeste da Inglaterra, tem sido perturbado pelo impulso violento. Na maior parte do tempo, Morley é sociável e amigável, mas se envolve em muitas brigas e normalmente leva a pior. Eu soquei alguém. Soquei com tanta força que meu dedo veio parar aqui. Nossa. Morley perde todo o controle quando está em fúria. Quando fico com raiva, eu vejo vermelho. Eu não entendo mais nada. Eu só vejo vermelho e não entendo as pessoas. Não consigo ouvir, não sinto dor nem nada. Eu bati nele com tanta força que ele caiu no chão e meu dedo veio parar aqui. Mas Morley não gosta de entrar em brigas. E na tentativa de controlar sua agressão, muitas vezes ele a volta contra si próprio. Já fiz muitas coisas contra mim mesmo no passado, quando estava com raiva. Eu até mesmo já tentei me enforcar uma vez. A polícia veio e conseguiu me salvar. Se não fosse por eles, não estaria aqui agora. As cicatrizes no corpo de Morley são testemunhas de automutilação e de muitas tentativas de suicídio. Eu me cortei em pedaços nos últimos anos. No passado, na minha vida, eu enfiei uma garrafa aqui no peito e quebrei ela dentro de mim. Eu não percebi por 3 dias que o pedaço de vidro ainda estava dentro do meu peito. Eu estava mirando o coração. Discute-se muito se o comportamento violento está enraizado na química corporal, em nossa formação genética ou em nosso meio ambiente e na forma como somos criados. E não há uma resposta simples no horizonte. Pelo comportamento impulsivo de Morley estar tão claramente fora de seu controle, os cientistas estão querendo saber se jovens como ele têm alguma coisa diferente em sua química corporal que pode fazer com que eles se comportem assim.
Provas de que o comportamento violento impulsivo é mesmo causado por diferenças na química do cérebro e do corpo vieram à luz num estudo na prisão de segurança máxima da Finlândia em 1989. Pesquisadores patrocinados pelo Instituto Nacional Americano de Saúde Mental estudavam um grupo de prisioneiros violentos. Os cientistas estavam interessados em uma substância no cérebro chamada serotonina. A serotonina tem muitas funções. Está envolvida no controle dos músculos, no apetite, no sono. Mas também afeta o humor. E experiências com animais mostraram que níveis baixos de serotonina estavam associados à agressividade. Será que teriam alguma influência na agressividade humana? Os cientistas estudaram 36 homens condenados por homicídio ou tentativa de homicídio. 3/4 deles haviam cometido seus crimes impulsivamente, sem premeditação. E esses criminosos impulsivos tinham níveis significativamente mais baixos de serotonina. Os níveis mais baixos de serotonina foram encontrados em homens que não apenas tinham matado outra pessoa, mas que também tinham impulsos suicidas. Como a serotonina pode influenciar o comportamento? Serotonina é um neurotransmissor, uma das substâncias que induz as células do cérebro a se comunicarem. A serotonina se acumula nos receptores da célula. E quando essa substância está abundante na célula, a célula nervosa dispara. Níveis baixos de serotonina podem reduzir a eficiência do cérebro, impedindo as funções mais elevadas que nos ajudam a controlar o instinto e a emoção. A ligação com o comportamento criminoso foi reforçada com outro estudo dos prisioneiros finlandeses que foram soltos da prisão. Os cientistas previram que aqueles que tinham os níveis mais baixos de serotonina tinham mais chance de reincidir. E eles acertaram em 85% dos casos. Para David Nielsen, um biólogo molecular trabalhando para o Instituto Nacional de Saúde, a pesquisa finlandesa foi uma grande descoberta. É incrível porque você está mostrando que um processo químico básico no cérebro tem a capacidade de se relacionar com o comportamento. Nielsen se deu conta de que a pesquisa finlandesa levantou questões fundamentais sobre o papel da biologia no comportamento violento. Nós sabíamos que os níveis baixos de serotonina estavam envolvidos nesses comportamentos, mas a questão era, isso é causado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou é causado pelo ambiente, ou as pessoas já nascem assim? As implicações científicas eram enormes. O comportamento violento seria causado por uma característica hereditária? Sabendo que os prisioneiros impulsivos eram biologicamente diferentes, Nielsen voltou a estudá-los. Levou 8 anos, mas ele descobriu o que estava procurando. 60% dos prisioneiros impulsivos tinham uma letra diferente em seu código genético. Era o primeiro trabalho científico a sugerir uma ligação entre a violência e um gene. Nielsen concluiu que desde o dia em que nasceram, o cérebro desses homens só podiam produzir uma pequena quantidade de serotonina. Fiquei muito animado. Foi um grande resultado que... Bom, o que mostrou pela primeira vez foi que havia uma base genética para a quantidade de serotonina que um indivíduo possuía. Então, isso é determinado ao nascer. Também mostrou pela primeira vez que há uma base genética para esse comportamento. A pesquisa de Nielsen sugere que algumas pessoas têm uma fraqueza interior para ações violentas e impulsivas que não é fácil para elas controlarem. Sua bioquímica pode estar afetando profundamente o comportamento delas. Mas seria a genética e a baixa serotonina a única explicação para o sofrimento de um jovem como Morley Crabb, levado a um comportamento cada vez mais desesperado? Uma briga com a namorada levou Morley a se jogar de cima de um telhado. Mas o que leva um jovem a reagir tão violentamente a uma briga de amor?
O Dr. Jonathan Evans é um psiquiatra britânico que estudou mais de 400 pacientes com históricos de tentativa de suicídio e agressão impulsiva. Estamos interessados na ligação entre comportamento suicida e agressividade, e, em particular, a ligação com a impulsividade. E isso é muito importante porque essa impulsividade é o grau em que uma pessoa tem controle sobre o comportamento. Quanto tempo uma pessoa espera antes de agir? O que achamos é que existe uma forte conexão entre a agressividade e o comportamento suicida, e esse comportamento suicida pode ser visto como uma agressão voltada para a própria pessoa. Foi muito difícil no passado, não é? Porque você achava Como um médico difícil. que trabalha de perto com seus pacientes vulneráveis, o Dr. Evans reluta em acreditar que a genética ofereça uma explicação completa sobre os problemas de um rapaz como Morley. E ele não está convencido de que a serotonina possa explicar tudo sobre o comportamento impulsivo e violento. Como é que você consegue não perder o controle? Sabe, eu tento me distrair algumas vezes. Cadeias de DNA. Evans estudou o DNA de 400 pacientes que tentaram o suicídio. Ele descobriu que havia mais uma coisa na biologia deles que precisava ser levada em consideração. Uma coisa que poderia deixar os pacientes mais suscetíveis a esse tipo de comportamento extremo. Ele sondou o cérebro de seus pacientes atrás de pistas para a causa da violência impulsiva. O Dr. Jonathan Evans descobriu que muitos de seus pacientes tinham níveis normais de serotonina no cérebro. Mas alguns de seus receptores cerebrais, os terminais nervosos que pegam essa mensagem química vital, não estavam trabalhando corretamente. Então, suas células cerebrais estavam disparando irregularmente. Podemos entender agora que é um pouco mais do que simplesmente mudanças na serotonina, mas também mudanças nos próprios receptores que influenciam a rapidez com que o nervo vai disparar. E assim, descobrimos que existe uma diferença de impulsividade entre as pessoas que têm esses receptores de forma diferente. Pode ser que o receptor não esteja mantendo a serotonina da mesma forma, e assim existe uma mudança e talvez uma redução na capacidade do nervo disparar. Junto com o papel da serotonina, há outra grande questão sobre o comportamento destrutivo impulsivo. Por que os homens são muito mais propensos a apresentá-lo do que as mulheres? Os homens não só cometem 90% dos crimes violentos do mundo, como também têm 3 vezes mais probabilidade de cometer suicídio que as mulheres. Que elementos na formação do homem fazem com que eles ajam assim? Registros de crimes violentos entre rapazes e adolescentes cresceram mais de 50% nos últimos 10 anos. Quanto disso é causado pelos hormônios? E quanto é causado pelo ambiente em que crescemos? Acho que é muito mais do que isso. Também tem a ver com o tipo de meio ambiente, o tipo de experiências que temos. Nós viemos ao mundo com um código genético, mas nós levamos isso através do mundo. E é o que acontece conosco que determina o tipo de pessoa que nos tornamos, o tipo de coisa que fazemos e os tipos de problemas em que nos metemos. O comportamento impulsivo e violento pode ser controlado? Deveríamos estar prestando mais atenção no que ele causa em suas vítimas? Em 1989, o assassinato de uma jovem atriz provocou revolta nos Estados Unidos. Rebecca Schaeffer, de 21 anos, foi assediada por um fã obsessivo. Ele a seguiu até a casa dela, em West Hollywood, com uma arma e a matou quando ela atendeu a porta. 5 anos após o crime, havia novas leis contra o assédio em quase todos os estados norte-americanos. Apesar das leis, o assédio continua. Nos Estados Unidos, as estatísticas mostram que todos os anos quase 1,5 milhão de pessoas sofrem algum tipo de assédio.
E mesmo quando os assediadores não atacam suas vítimas, ainda podem causar um mal duradouro, como a britânica Carol Taylor descobriu. Carol odeia o homem que morava do outro lado da rua. Michael Giannatta a assediou todos os dias e noites durante 3 anos. Eu odeio, sabe? Se eu conseguisse pôr a mão naquele cara, ele estaria morto. Eu estou dizendo, ele estaria morto. O ódio de Carol por seu assediador teve um efeito profundo nela. Ela perdeu peso, não conseguia dormir e teve depressão profunda. Ódio é uma coisa que pode durar décadas na sua vida. Para algumas pessoas, o ódio é uma coisa que elas só podem pensar ou sentir ao lembrar-se das pessoas que odeiam. Para outros, está viva em sua mente continuamente e, nesse sentido, arruína a vida delas. A história de Carol começou em 1997 numa rua calma de Preston, no norte da Inglaterra. Essas imagens de vídeo mostram o homem rondando a casa dela. Carol sofreu uma campanha de intimidação durante 3 anos. O assediador era esperto. Ele nunca deixava provas para incriminá-lo. Mas sua presença contínua foi o bastante para levá-la ao limite. Eu morria de medo desse cara. É que, se você o visse algum dia, ia saber do que eu estou falando. Ele era louco. No dia 11 de maio, o diário de Carol descreve como ele a observava de sua porta quando ela vinha para casa com as compras. Ela se dirigiu para a porta rapidamente, mas ele veio atrás dela. Ele falou com ela assim que ela conseguiu abrir a porta. Ele disse: "Ficaria surpresa com o que eu sei sobre você." Mas quando o namorado de Carol enfrentou o assediador depois de uma de suas rondas noturnas, parece que as coisas pioraram para Carol. Eu fiquei do lado de Carol quando nós o enfrentamos. Ele olhou fixo para ela o tempo todo. Ele nem olhou para mim. Foi muito assustador, porque ele tinha uns olhos assustadores. Eu não conseguia tirá-lo da cabeça. Ele assumiu o controle da minha vida, sabe? O assédio incansável do homem a Carol, por nenhuma razão plausível, a levou a odiá-lo. E, como resposta, a intimidação dele tornou-se mais gráfica. Carol anotou em seu diário que ele arranhou o carro dela. Mas então, certa tarde, a intimidação do assediador pôs em perigo a vida dela. Em pânico, Carol chamou a polícia de novo. Mas, para sua frustração, ela não pôde provar nada. A campanha do assediador continuou. Acho que quando o incidente da arma aconteceu, sabe, eu fiquei com muito mais medo dele. E eu ficava pensando na hora que tivesse que sair do meu carro à noite. E eu ficava com medo quando não tinha ninguém por perto. Em uma última tentativa de convencer a polícia, Carol pediu que instalassem uma câmera de vídeo na janela do quarto da frente. O que eles viram na fita chocou a todos. O comportamento do assediador era repetitivo e metódico. Em 12 das 14 noites de gravação em vídeo, o homem pôde ser visto sistematicamente rondando a casa de Carol e cercando o carro dela, até que, por fim, ele o invadiu. Ele nunca roubava nada, mas deixava seus objetos pessoais mexidos para que ela não deixasse de notar que ele os havia manipulado.
Com a prova gravada em vídeo, a polícia prendeu Giannatta e gravou essas imagens. Prontinho. Vamos lá. Tudo bem. O que está acontecendo? Você está sendo preso por suspeita de assédio de 3 invasões a um carro. Não precisa dizer nada, mas sua defesa pode ficar prejudicada se não disser nada quando for interrogado. O que disser poderá ser usado como prova. Sim. Ele acabou sendo condenado a 1 ano num hospital psiquiátrico para tratamento psicológico. Carol ficou confusa e perturbada e tem um profundo ódio do homem que a assediou. Ódio é uma emoção muito poderosa. Não nascemos com ela. Ela é criada por situações em que somos colocados repetidas vezes. É um misto de medo, ansiedade, todo tipo de outras emoções. E é uma coisa que nenhum de nós gosta de admitir. 6 meses depois que o assediador foi preso, Carol aceitou tomar parte numa experiência científica. O corpo dela seria monitorado para testar suas respostas às imagens de vídeo do homem que a atormentara. O professor Lightman, um especialista nos efeitos a longo prazo do estresse, procura a reação imediata que ela teria tido toda vez que foi confrontada com o assediador. Quero que veja agora as fotos de Michael Giannatta. Sim. Muito bem. O que vai acontecer com a mente e o corpo de Carol é o que poderia acontecer com qualquer um de nós quando sob pressão da extrema emoção de medo, nojo e raiva. Enquanto Carol é confrontada com as imagens de seu assediador, os batimentos cardíacos aumentam. Muito além dos 70 batimentos normais. Com o aumento dos batimentos, a pressão também sobe. O rosto dela começa a suar, e o sensor na ponta de seu dedo faz o medidor subir cada vez mais enquanto o suor emerge. Seu estado emocional faz com que os músculos de sua face se contorçam. Os pensamentos em seu cérebro estão inundando seu corpo com mensagens químicas e elétricas. Essa é a resposta de curto prazo. Ela tem uma descarga de adrenalina, muda os batimentos cardíacos, faz com que ela sue, mas não traz nada de mal para ela a longo prazo. Mesmo que em várias ocasiões ela tenha que descarregar a adrenalina, achamos que isso não vai causar problemas à saúde dela. Por outro lado, se ela tiver episódios assim repetidos, ela pode ativar um sistema diferente e pode aumentar os níveis de cortisol no sangue dela. Este é um teste para medir a saliva homogênea. Ponha debaixo da língua. Ele espera que a saliva dela contenha altos níveis de cortisol, um hormônio descarregado durante períodos de estresse prolongado. Cuspa isso aqui dentro. Os níveis de cortisol dão uma indicação dos efeitos de longo prazo das emoções negativas. Durante os 3 anos de ódio ao assediador, o cérebro de Carol mandou uma série contínua de sinais ao seu corpo. Uma parte de seu cérebro, chamada hipotálamo, mandou mensagens químicas à sua glândula pituitária, que descarrega cortisol na corrente sanguínea. No sangue estão os glóbulos brancos, parte do sistema de defesa do organismo contra as doenças. Altos níveis de cortisol, vistos aqui em amarelo, irão danificar os glóbulos brancos. O que é importante saber sobre o cortisol é que ele atinge todas as células do corpo. E se você tiver níveis altos de cortisol durante períodos prolongados, isso pode afetar muitos sistemas de seu corpo. Pode entrar no seu cérebro e reduzir o número de células em partes do cérebro importantes para o aprendizado e memória. Pode afetar o fígado, causando aumento de açúcar no sangue. Pode torná-lo diabético.
Pode afetar seus vasos sanguíneos. Eles podem se estreitar, torná-lo mais suscetível a ataques do coração e infartes. Passar por períodos prolongados com altas taxas de cortisol pode ser muito ruim para a sua saúde. Mas essa reação é inevitável. Alguma coisa pode ser feita para resistir? Se sufocar seus sentimentos pode ser ruim para a sua saúde, pode parecer razoável concluir que descarregá-los deve ser bom. Mas os cientistas que estudam a natureza da emoção estão começando a achar que o oposto pode ser verdadeiro. Ryan está com muita raiva. Karina também. Os sentimentos de Amy foram feridos. E os de Aaron também. Mas eles não estão tão irritados como Ryan ou Karina. Esses alunos estão jogando um jogo de computador. O vencedor de cada rodada manda um barulho insuportável para os fones de ouvido de seu adversário. Os alunos zangados torturam seus adversários com o volume e duração de som máximos. Mas por que eles fazem isso? Vamos voltar no tempo apenas 30 minutos. Usando esses alunos, o professor de psicologia Brad Bushman tem testado a velha teoria de que não se deve conter a raiva, e sim liberá-la. Essa teoria, embora pareça lógica, é completamente falsa. Não há nenhum vestígio de provas científicas para apoiá-la. O Dr. Bushman baseia sua opinião numa experiência envolvendo 700 alunos do estado de Iowa. Ele deliberadamente fez com que ficassem com muita raiva. Em pares, mas separados em pequenas salas, os alunos deveriam escrever um pequeno ensaio sobre um tema polêmico. Eles deveriam ler o ensaio do colega e escrever comentários sobre ele. Mas o que eles não sabiam era que Bushman estava para enganá-los. Ele recolheu os ensaios e entregou em seu lugar outros que ele mesmo escrevera, todos eles muito radicais. Os alunos tentaram ser educados na hora de fazer os comentários, mas Bushman também trocou esses textos. Os comentários escritos por ele eram todos muito ofensivos, e quando os alunos os leram, ficaram com muita raiva. Na experiência, 350 alunos deveriam extravasar sua raiva em sacos de areia. Os outros ficaram sentados, sem fazer nada, esperando quietos. E é aí que começa a tortura. Depois de descarregar a raiva ou esperar calmamente, eles vão para o computador e começam a jogar. Se a sabedoria popular estivesse certa, as pessoas que descarregaram sua raiva no saco de areia deveriam livrar-se dela e comportar-se menos agressivamente do que as que não fizeram nada. Mas é o oposto que acaba acontecendo. Os alunos que descarregaram sua raiva são pelo menos 2 vezes mais agressivos, mandando a seus adversários barulhos mais altos e mais longos do que eles mesmos estão recebendo. E os resultados são diferentes entre homens e mulheres também. De um modo geral, os homens são mais agressivos que as mulheres, mas o fato de bater no saco de areia para supostamente descarregar a raiva aumenta a agressão igualmente em homens e mulheres. Se descarregar a raiva não adianta, o que você deve fazer? A pesquisa científica sugere que pelo menos 4 coisas funcionam. Uma é retardar, por exemplo, contar até 10. A segunda é tentar relaxar, como respirar bem fundo. A terceira é se distrair, como ir dar uma volta. E a quarta é fazer uma coisa incompatível com a raiva e a agressão, como ajudar uma pessoa que precisa. O estudo do Dr. Bushman aborreceu muitos psicoterapeutas que acreditam que descarregar é a melhor forma de lidar com a raiva. Mas há uma outra estratégia que ajuda pessoas mesmo diante de uma provocação extrema.
Não enfrentar situações de estresse com raiva, mas com tolerância. Esta não é uma história de fúria e vingança, embora pudesse facilmente ser uma. Em 19 de setembro de 1991, um homem entrou de carro numa pequena cidade do estado de Nova York. O que aconteceria depois destruiria a vida de uma criança. Naquele dia, em 91, Saira, de 3 anos de idade, e sua mãe estavam na cidade e iam atravessar a rua. Um semáforo começou sua sequência. Verde para amarelo. Mas um carro que se aproximava continuou andando quando a luz ficou vermelha. Saira e sua mãe não chegaram ao outro lado da rua. Algumas horas mais tarde, a avó de Saira recebeu um chamado do capelão do Centro Médico de Albany. Eu perguntei a ele, tem alguma coisa para me dizer? E ele disse, sim, houve um acidente. Ele disse, sua filha está viva, com ferimentos leves. Eu disse, Saira. Ele disse, não sabemos quanto tempo ela ainda vai viver. Era de se esperar que a avó tivesse intensos sentimentos de raiva e ódio em relação ao motorista responsável pelo estado de Saira. Vovó está sempre comigo. Ela vem aqui e conta tudo o que fala no telefone. Ela é uma grande faladeira. Eu também. Enquanto a avó de Saira estava no hospital depois do acidente, uma coisa extraordinária aconteceu quando um desconhecido se aproximou dela. Ele disse, eu sou o homem que a atropelou e isso tirou meu fôlego. Tirou mesmo meu fôlego. E na mesma hora eu pensei na coragem que ele teve em se aproximar. Eu não consigo imaginar se eu tivesse feito isso a alguém. Como eu iria lidar com isso? Eu fiquei de pé, levantei da cadeira, dei um abraço nele e disse, é claro que eu perdoo você. Mas esse extraordinário ato de perdão seria severamente testado. Nas horas que se seguiram, Alice soube da verdade sobre o acidente. O motorista estava correndo. Ele passou o sinal vermelho, atropelou Saira e a mãe e depois atropelou Saira de novo ao tentar fugir do local. Quando me dei conta do que tinha acontecido e que ele não merecia meu perdão, eu senti que ele tinha me usado como se tivesse abusado de mim, me violentado, e eu senti nojo de ter tocado aquele homem que tinha tanto desprezo pela vida humana. Alice tinha que tomar uma decisão. E, de novo, incrivelmente, ela decidiu perdoar. Eu poderia escolher outras coisas. Poderia ter escolhido ficar com a amargura, a raiva, o ódio, a procura de vingança. Ou eu poderia tomar a decisão de perdoar completamente, para não odiar e ficar amarga. E dar uma vida a essa criança. E eu decidi fazer isso. A mãe de Saira sobreviveu ao acidente, mas ela sabia que a filha iria precisar de cuidados 24 horas por dia pelo resto de sua vida. Como enfermeira, Alice devotou sua própria vida para cuidar de sua neta. Sua história pode não contar muito sobre a ciência da fúria e vingança, mas chega mais perto da ciência de solucionar a infelicidade que elas causam. Mesmo Paul Neely, que se vingou mortalmente do homem acusado de estuprar sua filha, se dá conta agora que suas ações causaram mais dano do que bem. Eu odiava, eu guardava aquele ódio no meu coração. O ódio trouxe mais ódio. Sabe, a coisa não para e nada disso é bom. A ciência está começando a descobrir o que acontece no corpo quando as emoções nos tornam suas vítimas.
o desequilíbrio bioquímico que leva um jovem à violência e automutilação, o perigo para a saúde física e mental ao sufocar o ódio. Enquanto a ciência se esforça para entender as marés químicas que varrem o cérebro humano para descobrir se a bioquímica pode fornecer uma resposta aos problemas da natureza humana, a história de Alice nos aponta outra solução. Não é uma solução científica, não pode ser receitada. É preciso qualidades humanas, tolerância, paciência e uma dose de compreensão. Versão brasileira, Clone. Meu pai não ouviu ninguém. Ele não ouviu ninguém. Era como se estivesse surdo. Naquele momento, ele não ouvia nada. Ele não sabia de nada, mais além do que estava fazendo. Ver vermelho é uma descrição popular da fúria, mas não é um termo científico. Na verdade, os efeitos mais comuns de extrema fúria são a perda da noção do tempo. As pessoas não ouvem. Os sentidos ficam distorcidos. Muitos dizem que não se lembram do que aconteceu enquanto estavam naquele estado. Me lembro de entrar no carro. Eu ainda estava naquele isolamento. Lembro de me encontrar com ele. Não tenho lembrança de ter dirigido até lá. Nenhuma mesmo. Meu corpo estava fisicamente anestesiado. Alimentado pela fúria, cego para qualquer opção que não a vingança, Neely atraiu seu amigo para um depósito afastado. Eu disse, Mike tem que rezar por perdão pelo que fez a minha filha e eu vou rezar por perdão pelo que vou fazer com você. Ele começou a correr e eu comecei a descarregar a arma nele. Calmo ainda, minha mente estava focada. Eu andei calmamente em volta do carro e ele estava deitado lá. Eu sabia que tinha acertado 4 tiros, sabia que estava ferido e com dificuldade de respirar. Na minha cabeça, na hora, meu pensamento era: ele vai morrer e não quero que fique aqui sofrendo. Eu descarreguei a pistola na cabeça dele e, por pior que pareça, foi o que aconteceu. No dia seguinte, a polícia iniciou uma caçada ao assassino, mas ela foi cancelada quando Neely decidiu se entregar. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Quando ele confessou, ele sabia que poderia pegar a cadeira elétrica. Ele sabia que seria o fim da vida dele ou a prisão perpétua. Ele nunca tinha feito nada violento na vida, eu sei disso. Então, o que leva um homem sem histórico de violência a tomar a lei em suas próprias mãos para vingar um crime com outro de uma forma tão letal? A fúria pode nos levar além das fronteiras da razão e nos tornar insanos? Quando uma pessoa está enfurecida, ela pode perder o controle de seus impulsos. Não entendemos por que fazem isso. Tem gente que perde o controle uma vez na vida, mas pode ser uma coisa terrível nesse momento. Podem até matar, mas não haverá momento igual antes ou depois. Estão num estado extremo de fúria. E por que naquele momento elas podem agir com incrível violência e em outros não? Nós não sabemos ainda. O que acontece quando as pessoas estão tomadas de fúria intensa?
Os cientistas estão apenas começando a investigar os eventos no cérebro que estão ligados a comportamento violento anormal. Mas antes de entender o anormal, precisamos saber o que é normal, o que temos em comum de nascença. Podemos nos desenvolver diferentemente, mas os psicólogos acreditam que todos os bebês nascem com um conjunto de emoções extremamente similares, descritos pela primeira vez pelo professor da Universidade de Stanford, Paul Ekman. Em pesquisas feitas há mais de 20 anos, Controle dos músculos, no apetite, no sono, mas também afeta o humor. E experiências com animais mostraram que níveis baixos de serotonina estavam associados à agressividade. Será que teriam alguma influência na agressividade humana? Os cientistas estudaram 36 homens condenados por homicídio ou tentativa de homicídio. 3/4 deles haviam cometido seus crimes impulsivamente, sem premeditação. E esses criminosos impulsivos tinham níveis significativamente mais baixos de serotonina. Os níveis mais baixos de serotonina foram encontrados em homens que não apenas tinham matado outra pessoa, mas que também tinham impulsos suicidas. Como a serotonina pode influenciar o comportamento? Serotonina é um neurotransmissor, uma das substâncias que induz as células do cérebro a se comunicarem. A serotonina se acumula nos receptores da célula. E quando essa substância está abundante na célula, a célula nervosa dispara. Níveis baixos de serotonina podem reduzir a eficiência do cérebro, impedindo as funções mais elevadas que nos ajudam a controlar o instinto e a emoção. A ligação com o comportamento criminoso foi reforçada com outro estudo dos prisioneiros finlandeses que foram soltos da prisão. Os cientistas previram que aqueles que tinham os níveis mais baixos de serotonina tinham mais chance de reincidir. E eles acertaram em 85% dos casos. Para David Nielsen, um biólogo molecular trabalhando para o Instituto Nacional de Saúde, a pesquisa finlandesa foi uma grande descoberta. É incrível porque você está mostrando que um processo químico básico no cérebro tem a capacidade de se relacionar com o comportamento. Nielsen se deu conta de que a pesquisa finlandesa levantou questões fundamentais sobre o papel da biologia no comportamento violento. Nós sabíamos que os níveis baixos de serotonina estavam envolvidos nesses comportamentos, mas a questão era, isso é causado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou é causado pelo ambiente, ou as pessoas já nascem assim? As implicações científicas eram enormes. O comportamento violento seria causado por uma característica hereditária? Sabendo que os prisioneiros impulsivos eram biologicamente diferentes, Nielsen voltou a estudá-los. Levou 8 anos, mas ele descobriu o que estava procurando. 60% dos prisioneiros impulsivos tinham uma letra diferente em seu código genético. Era o primeiro trabalho científico a sugerir uma ligação entre a violência e um gene. Nielsen concluiu que desde o dia em que nasceram, o cérebro desses homens só podiam produzir uma pequena quantidade de serotonina. Fiquei muito animado. Foi um grande resultado que... Bom, o que mostrou pela primeira vez foi que havia uma base genética para a quantidade de serotonina que um indivíduo possuía. Então, isso é determinado ao nascer. Também mostrou pela primeira vez que há uma base genética para esse comportamento. A pesquisa de Nielsen sugere que algumas pessoas têm uma fraqueza interior para ações violentas e impulsivas que não é fácil para elas controlarem. Sua bioquímica pode estar afetando profundamente o comportamento delas. Mas seria a genética e a baixa serotonina raiva, ódio, sede de vingança. A fúria que leva pessoas comuns a atacar e machucar outros seres humanos.
O potencial para essas emoções destrutivas está dentro de todos. Mas quais são os gatilhos que transformam o ódio em violência, que faz as pessoas cometerem atos selvagens, dos quais podem mais tarde se arrepender? O que faz com que os homens sejam 9 vezes mais letais que as mulheres? E por que garotos adolescentes são responsáveis por 1/4 dos crimes violentos nos Estados Unidos? A ciência está tentando entender as emoções que levam à delinquência, à fúria e ao homicídio. Será que as raízes dessa violência estão nos hormônios e na química do cérebro? Haverá algum modo de controlar o comportamento que ataca o coração da sociedade? Ciência da violência. O júri deu o seguinte veredito. Nós, do júri, consideramos o réu William Paul Neely culpado de homicídio doloso e o sentenciamos a uma pena de 10 anos. Em 1995, o julgamento de Paul Neely mostrou como um homem que não tinha histórico de comportamento violento pôde ser tomado pela fúria que o levou a fazer a lei com suas próprias mãos, com um resultado letal. O crime de Neely foi motivado por uma história que ouviu desta moça, sua filha, Charlie. Ela disse que 4 anos antes, quando ela tinha apenas 12 anos de idade, ela havia sido estuprada por um homem que ele conhecia bem. Ela disse, papai, eu fui estuprada. É um dos piores medos de um pai. E eu perguntei, como assim você foi estuprada? Quem estuprou você? Não posso contar, papai. Você tem que me contar. Ela disse, um dos seus amigos, papai. O amigo era Mike Terrell, um homem enorme, 1,98 m, 120 quilos, que era conhecido como Garibaldo. A filha de Neely disse que ele a havia estuprado enquanto ela estava em casa sozinha. Tomado por suas emoções, Neely não relatou o fato à polícia. Enraivecido, ele só conseguia pensar em vingança. Eu via tudo vermelho. Eu tinha um foco, um objetivo. Tudo mais era como uma voz, um som. Eu estava isolado. Ele gritava e contava à minha madrasta sobre o meu estupro. E então, ele falou que precisava falar com o Garibaldo. Ele ia falar com ele para saber por que ele tinha feito o que fez. Paul Neely tinha perdido a razão. Sua mente estava fechada para qualquer solução que não fosse a retaliação violenta. Na minha cabeça, eu sabia que aquele homem estava morto. É apenas um exemplo do turbilhão emocional que alimenta a violência hoje. No ano passado, 18 mil pessoas foram mortas violentamente nos Estados Unidos. Por que os americanos se matam tão frequentemente? O índice de homicídios em cidades americanas causa preocupação. A capital da nação tem o maior índice de homicídios do mundo desenvolvido. Os americanos se matam 2 vezes mais que os europeus e 4 vezes mais que os ingleses. Mas violência não letal também é comum do outro lado do Atlântico. A probabilidade de agressão é a mesma na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os cientistas da Europa estão investigando as possíveis causas do comportamento violento e perguntando se certos indivíduos podem ser mais vulneráveis ao impulso agressivo do que outros. Por toda a sua vida, Morley Crabb, um jovem do oeste da Inglaterra, tem sido perturbado pelo impulso violento. Na maior parte do tempo, Morley é sociável e amigável, mas se envolve em muitas brigas e normalmente leva a pior. Eu soquei alguém.
soquei com tanta força que meu dedo veio parar aqui. Nossa. Morley perde todo o controle quando está em fúria. Quando fico com raiva, eu vejo vermelho. Eu não entendo mais nada. Eu só vejo vermelho e não entendo as pessoas. Não consigo ouvir, não sinto dor nem nada. Eu bati nele com tanta força que ele caiu no chão e meu dedo veio parar aqui. Mas Morley não gosta de entrar em brigas. E na tentativa de controlar sua agressão, muitas vezes ele a volta contra si próprio. Já fiz muitas coisas contra mim mesmo no passado, quando estava com raiva. Eu até mesmo já tentei me enforcar uma vez. A polícia veio e conseguiu me salvar. Se não fosse por eles, não estaria aqui agora. As cicatrizes no corpo de Morley são testemunhas de automutilação e de muitas tentativas de suicídio. Eu me cortei em pedaços nos últimos anos. No passado, na minha vida, eu enfiei uma garrafa aqui no peito e quebrei ela dentro de mim. Eu não percebi por 3 dias que o pedaço de vidro ainda estava dentro do meu peito. Eu estava mirando o coração. Discute-se muito se o comportamento violento está enraizado na química corporal, em nossa formação genética ou em nosso meio ambiente e na forma como somos criados. E não há uma resposta simples no horizonte. Pelo comportamento impulsivo de Morley estar tão claramente fora de seu controle, os cientistas estão querendo saber se jovens como ele têm alguma coisa diferente em sua química corporal que pode fazer com que eles se comportem assim. Provas de que o comportamento violento impulsivo é mesmo causado por diferenças na química do cérebro e do corpo vieram à luz num estudo na prisão de segurança máxima da Finlândia em 1989. Pesquisadores patrocinados pelo Instituto Nacional Americano de Saúde Mental estudavam um grupo de prisioneiros violentos. Os cientistas estavam interessados em uma substância no cérebro chamada serotonina. A serotonina tem muitas funções. Está envolvida no... Descobrimos que há um grupo de emoções que todos os seres humanos têm. No momento de nosso nascimento, nossa planta genética diz aos músculos da face como expressar 6 emoções básicas: raiva, medo, nojo, tristeza, surpresa e felicidade. Os músculos faciais são o espelho de nossas mentes. Nós não aprendemos a expressar essas emoções, mas elas podem ser claramente reconhecidas em todos os seres humanos, em todas as culturas. Não importa se você é homem ou mulher, se tem 5 ou 50 anos de idade, se você vem do Brasil ou se vem de Timbuktu, vamos ver as mesmas expressões, as mesmas mudanças na fisiologia para alguns dos eventos que fazem essas emoções. Então, todos nós nascemos com um grupo básico de emoções, reações simples ao mundo que nos cerca. Mas o que acontece dentro de nossas mentes quando as coisas que nós vemos e experimentamos encontram o sangue, nervos e tecidos do cérebro? Esse extraordinário processo que acontece conosco a cada minuto do dia ainda é um dos maiores mistérios que a ciência enfrenta. Como nossos pensamentos e sentimentos são processados no cérebro. O cérebro é uma máquina química. Escondido lá dentro, há um sistema muito parecido com uma fiação elétrica. Uma rede de mais de 100 bilhões de neurônios. Os galhos de cada um desses neurônios passam mensagens químicas e elétricas para milhares de outras células nervosas. Cada uma dispara impulsos elétricos. Eles explodem pelo neurônio. No encontro dos neurônios há um pequeno espaço. Para preencher esse espaço, o impulso elétrico emite quantidades minúsculas de elementos químicos. Essa ação envia mensagens químicas de um neurônio a outro por todo o cérebro. Esse é o processo subconsciente que estimula todos os nossos pensamentos.
Durante momentos de emoção, as reações químicas no cérebro levam a reações físicas no corpo. Acho que tive uma grande descarga de adrenalina. Meu corpo ficou rígido, eu suava na testa e tinha queimação atrás do pescoço, sensações físicas. Não podia parar. Eu acho que naquele momento a única maneira de me deter seria me subjugar fisicamente. Será a fúria resultado de uma disfunção química? Uma confusão de mensagens que se traduzem em sentimentos físicos incontroláveis e impulsos emocionais? Por fazer justiça com as próprias mãos, Paul Neely foi condenado por homicídio doloso. Mas um tribunal condescendente passou a sentença mínima. Ele está cumprindo 10 anos numa penitenciária estadual do Missouri. Mas a fúria que o levou a procurar vingança... Rezar por perdão pelo que fez a minha filha e eu vou rezar por perdão pelo que vou fazer com você. Ele começou a correr e eu comecei a descarregar a arma nele. Calmo ainda, minha mente estava focada. Eu andei calmamente em volta do carro e ele estava deitado lá. Eu sabia que tinha acertado 4 tiros, sabia que estava ferido e com dificuldade de respirar. Na minha cabeça, na hora, meu pensamento era: ele vai morrer e não quero que fique aqui sofrendo. Eu descarreguei a pistola na cabeça dele e, por pior que pareça, foi o que aconteceu. No dia seguinte, a polícia iniciou uma caçada ao assassino, mas ela foi cancelada quando Neely decidiu se entregar. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Quando ele confessou, ele sabia que poderia pegar a cadeira elétrica. Ele sabia que seria o fim da vida dele ou a prisão perpétua. Ele nunca tinha feito nada violento na vida, eu sei disso. Então, o que leva um homem sem histórico de violência a tomar a lei em suas próprias mãos para vingar um crime com outro de uma forma tão letal? A fúria pode nos levar além das fronteiras da razão e nos tornar insanos? Quando uma pessoa está enfurecida, ela pode perder o controle de seus impulsos. Não entendemos por que fazem isso. Tem gente que perde o controle uma vez na vida, mas pode ser uma coisa terrível nesse momento. Podem até matar, mas não haverá momento igual antes ou depois. Estão num estado extremo de fúria. E por que naquele momento elas podem agir com incrível violência e em outros não? Nós não sabemos ainda. O que acontece quando as pessoas estão tomadas de fúria intensa? Os cientistas estão apenas começando a investigar os eventos no cérebro que estão ligados a comportamento violento anormal. Mas antes de entender o anormal, precisamos saber o que é normal, o que temos em comum de nascença. Podemos nos desenvolver diferentemente, mas os psicólogos acreditam que todos os bebês nascem com um conjunto de emoções extremamente similares, descritos pela primeira vez pelo professor da Universidade de Stanford, Paul Ekman. Em pesquisas feitas há mais de 20 anos, descobrimos que há um raiva, ódio, sede de vingança. A fúria que leva pessoas comuns a atacar e machucar outros seres humanos. O potencial para essas emoções destrutivas está dentro de todos. Mas quais são os gatilhos que transformam o ódio em violência, que faz as pessoas cometerem atos selvagens, dos quais podem mais tarde se arrepender?
o que faz com que os homens sejam 9 vezes mais letais que as mulheres. E por que garotos adolescentes são responsáveis por 1/4 dos crimes violentos nos Estados Unidos. A ciência está tentando entender as emoções que levam à delinquência, à fúria e ao homicídio. Será que as raízes dessa violência estão nos hormônios e na química do cérebro? Haverá algum modo de controlar o comportamento que ataca o coração da sociedade? Ciência da violência. O júri deu o seguinte veredito. Nós, do júri, consideramos o réu William Paul Neely culpado de homicídio doloso e o sentenciamos a uma pena de 10 anos. Em 1995, o julgamento de Paul Neely mostrou como um homem que não tinha histórico de comportamento violento pôde ser tomado pela fúria que o levou a fazer a lei com suas próprias mãos, com um resultado letal. O crime de Neely foi motivado por uma história que ouviu desta moça, sua filha, Charlie. Ela disse que 4 anos antes, quando ela tinha apenas 12 anos de idade, ela havia sido estuprada por um homem que ele conhecia bem. Ela disse, papai, eu fui estuprada. É um dos piores medos de um pai. E eu perguntei, como assim você foi estuprada? Quem estuprou você? Não posso contar, papai. Você tem que me contar. Ela disse, um dos seus amigos, papai. O amigo era Mike Terrell, um homem enorme, 1,98 m, 120 quilos, que era conhecido como Garibaldo. A filha de Neely disse que ele a havia estuprado enquanto ela estava em casa sozinha. Tomado por suas emoções, Neely não relatou o fato à polícia. Enraivecido, ele só conseguia pensar em vingança. Eu via tudo vermelho. Eu tinha um foco, um objetivo. Tudo mais era como uma voz, um som. Eu estava isolado. Ele gritava e contava à minha madrasta sobre o meu estupro. E então, ele falou que precisava falar com o Garibaldo. Ele ia falar com ele para saber por que ele tinha feito o que fez. Paul Neely tinha perdido a razão. Sua mente estava fechada para qualquer solução que não fosse a retaliação violenta. Na minha cabeça, eu sabia que aquele homem estava morto. Meu pai não ouviu ninguém. Ele não ouviu ninguém. Era como se estivesse surdo. Naquele momento, ele não ouvia nada. Ele não sabia de nada, mais além do que estava fazendo. Ver vermelho é uma descrição popular da fúria, mas não é um termo científico. Na verdade, os efeitos mais comuns de extrema fúria são a perda da noção do tempo. As pessoas não ouvem, os sentidos ficam distorcidos. Muitos dizem que não se lembram do que aconteceu enquanto estavam naquele estado. Me lembro de entrar no carro. Eu ainda estava naquele isolamento. Lembro de me encontrar com ele. Não tenho lembrança de ter dirigido até lá, nenhuma mesmo. Meu corpo estava fisicamente anestesiado. Alimentado pela fúria, cego para qualquer opção que não a vingança, Neely atraiu seu amigo para um depósito afastado. Eu disse, Mike, tem que... Grupo de emoções que todos os seres humanos têm. No momento de nosso nascimento, nossa planta genética diz aos músculos da face como expressar 6 emoções básicas: raiva, medo, nojo, tristeza, surpresa e felicidade.
Os músculos faciais são o espelho de nossas mentes. Nós não aprendemos a expressar essas emoções, mas elas podem ser claramente reconhecidas em todos os seres humanos, em todas as culturas. Não importa se você é homem ou mulher, se tem 5 ou 50 anos de idade, se você vem do Brasil ou se vem de Timbuktu, vamos ver as mesmas expressões, as mesmas mudanças na fisiologia para alguns dos eventos que fazem essas emoções. Então, todos nós nascemos com um grupo básico de emoções, reações simples ao mundo que nos cerca. Mas o que acontece dentro de nossas mentes quando as coisas que nós vemos e experimentamos encontram o sangue, nervos e tecidos do cérebro? Esse extraordinário processo que acontece conosco a cada minuto do dia ainda é um dos maiores mistérios que a ciência enfrenta. Como nossos pensamentos e sentimentos são processados no cérebro. O cérebro é uma máquina química. Escondido lá dentro, há um sistema muito parecido com uma fiação elétrica. Uma rede de mais de 100 bilhões de neurônios. Os galhos de cada um desses neurônios passam mensagens químicas e elétricas para milhares de outras células nervosas. Cada uma dispara impulsos elétricos. Eles explodem pelo neurônio. No encontro dos neurônios há um pequeno espaço. Para preencher esse espaço, o impulso elétrico emite quantidades minúsculas de elementos químicos. Essa ação envia mensagens químicas de um neurônio a outro por todo o cérebro. Esse é o processo subconsciente que estimula todos os nossos pensamentos. Durante momentos de emoção, as reações químicas no cérebro levam a reações físicas no corpo. Acho que tive uma grande descarga de adrenalina. Meu corpo ficou rígido, eu suava na testa e tinha queimação atrás do pescoço, sensações físicas. Não podia parar. Eu acho que naquele momento, a única maneira de me deter seria me subjugar fisicamente. Será a fúria resultado de uma disfunção química? Uma confusão de mensagens que se traduzem em sentimentos físicos incontroláveis e impulsos emocionais? Por fazer justiça com as próprias mãos, Paul Neely foi condenado por homicídio doloso. Mas um tribunal condescendente passou a sentença mínima. Ele está cumprindo 10 anos numa penitenciária estadual do Missouri. Mas a fúria que o levou a procurar vingança é apenas um exemplo do turbilhão emocional que alimenta a violência hoje. No ano passado, 18 mil pessoas foram mortas violentamente nos Estados Unidos. Por que os americanos se matam tão frequentemente? O índice de homicídios em cidades americanas causa preocupação. A capital da nação tem o maior índice de homicídios do mundo desenvolvido. Os americanos se matam 2 vezes mais que os europeus e 4 vezes mais que os ingleses. Mas violência não letal também é comum do outro lado do Atlântico. A probabilidade de agressão é a mesma na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os cientistas da Europa estão investigando as possíveis causas do comportamento violento e perguntando se certos indivíduos podem ser mais vulneráveis ao impulso agressivo do que outros. Por toda a sua vida, Morley Crabb, um jovem do oeste da Inglaterra, tem sido perturbado pelo impulso violento. Na maior parte do tempo, Morley é sociável